Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Retenectere. Neste vídeo vem falar sobre The Weeknd. Então, se gosta desse conteúdo, peço que deixe um gostei no vídeo e caso ainda não seja inscrito, peço que se inscreva no canal para deixar aquela força. Em 2015, The Weeknd lançou um álbum que literalmente inflamou a sua carreira. Um álbum que conta com 14 faixas e entre elas há 3 músicas específicas que ganharam clipes em formato de trilogia, sendo respectivamente as músicas I Can Feel My Face, Tell Your Friends e The Hills, que conta a história de seu pacto espiritual. Dito isso, bora lá para o vídeo. Eu vou comentar sobre os detalhes contidos nos clipes dessas músicas e explicar onde eles se encaixam. Mas antes de falar das músicas, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe importante na capa do álbum. A capa apresenta um rosto cortado de The Weeknd em vários fragmentos. Esse foi um dos principais indicativos da mudança de rumo tanto do artista quanto da sua carreira, pois agora tem a persona dividida através da programação MK. E talvez esse seja um dos motivos pelo qual ele não pode sentir seu rosto. Com isso, vamos à primeira música da trilogia, que cronologicamente é o início da história. O clipe começa com The Weeknd cantando sua canção em um pequeno clube. Os primeiros versos são: embora a música pareça ser sobre um relacionamento em crise, na verdade, considerando o contexto do vídeo, pode ser sobre a indústria da música, incluindo o uso de substâncias ilícitas que têm a capacidade de entorpecer o rosto de alguém. Voltando para o clipe, esse início, apesar da câmera estar focada no seu rosto, o restante da sua volta está escuro, apenas com um feixe de luz nos seus olhos, exatamente como a sua música, que não tinha tanta popularidade no começo da sua carreira. Depois disso, ele complementa a música com a dança no palco na sua apresentação, mas logo percebe-se que a reação das pessoas no clube varia de intensa indiferença ao tédio irritante, com exceção de uma jovem moça próxima ao palco que fica acompanhando o artista, quase que numa sintonia com ele. A explicação para essa parte é que muitas vezes a dedicação e o esforço não tem o devido reconhecimento. Por isso, o grande público não se impressiona e até mesmo rejeita sua obra, ainda que algumas pessoas a apreciem, como é o caso representado pela jovem que curte o The Weeknd no palco. Pouco depois, um homem misterioso chega para assistir o The Weeknd se apresentar. Esse homem, na verdade, é a representação do diabo. Ele vê que as pessoas não estão gostando do show, mas ele tem o poder de fazer toda a mudança. Inclusive, ele acende um cigarro, mostrando que é tão fácil como acender um cigarro, o diabo pode iluminar a carreira de The Weeknd. Em seguida, ele lança um isqueiro no artista que literalmente pega fogo. Então o show fica muito mais atrativo, com os movimentos de dança mais legais do que aqueles que o The Weeknd estava fazendo antes. Imediatamente, todo mundo no clube se levanta e começa a dançar. Isso mostra como a indústria do entretenimento funciona da seguinte forma: primeiro, você trabalha duro, mas você não obtém o reconhecimento necessário. Mas se você é escolhido pela elite, ela te impulsiona, o que significa trabalhar com as pessoas certas, ser posto no centro das atenções. Logo, as massas são alcançadas. E é interessante observar que a música não mudou, e mesmo assim as pessoas passaram a curtir. Afinal de contas, era a mesma música que eles estavam odiando segundos atrás. Isso porque pegar fogo indica que The Weeknd se tornou uma estrela sancionada pela elite, além de simbolizar que a sua alma pertence ao inferno agora. Algo que vou explicar melhor no último clipe. Seguindo a ordem, vamos para o segundo clipe, que é Tell Your Friends. Esse clipe começa com o mesmo elemento com o qual o primeiro terminou, o fogo. O clipe começa com um tipo de arbusto em chamas, e depois a câmera vira para o The Weeknd caminhando. Essa cena remete àquela passagem em Êxodo capítulo 3, no momento em que Moisés encontra a sarça em chamas, mas que não é consumida por elas. Ao se aproximar da sarça ardente, Moisés tem uma conversa com Deus, mas no caso de The Weeknd, ele não se envolve em qualquer tipo de conversa e nem mesmo se aproxima dela. Ele simplesmente passa por ela, o que indica que ele simbolicamente se tornou o próprio Deus. E por isso, vira as costas para o Criador, sinalizando que ele não precisa mais dele. O The Weeknd segue caminhando com uma pá em direção à sua cova, onde está o seu antigo eu no chão,
com o plástico na cabeça. Ele enterra essa versão antiga de si mesmo enquanto ela está cantando a canção. Após finalizar o seu enterro, ele vai em direção ao diabo, que faz o mesmo. Ambos se aproximam até que The Weeknd saca o seu revólver e atira no diabo 2 vezes. Nessa cena, a câmera se afasta, evidenciando as colinas atrás dele, que é o seu próximo destino. Essa sequência de ações indica a tentativa de fuga do pacto que The Weeknd fez anteriormente, pois parece ter percebido que o pacto com o diabo era ruim. Ele, portanto, enterrou a sua parte que fazia sucesso, e por isso é que ela continua cantando, mesmo sendo enterrada. E em seguida, ele elimina o diabo para acabar com o acordo, e depois vai embora acreditando que tudo tinha terminado. Mas como já sabemos, tudo muda no próximo clipe, e isso nos leva ao terceiro e último clipe, que é The Hills, fechando toda a narrativa revelada pelo artista. No final do segundo clipe, The Weeknd sai do deserto e vai em direção às colinas dirigindo um carro preto. E logo no começo desse clipe, vemos que ele sofreu um acidente de carro. Embora o carro não seja exatamente o mesmo, entende-se que quando The Weeknd entrou no condomínio fechado dentro das colinas, logo ele teve esse acidente. E uma outra coisa que vemos são 2 meninas saírem do carro e agridem The Weeknd, como se elas estivessem o culpando pelo que aconteceu. No entanto, o cantor parece que não se incomoda com isso e continua caminhando em direção a uma casa, como se estivesse atraído por ela. E por isso volto ao que falei lá no início, de que a alma do artista foi comprometida, pois nesse clipe é exatamente isso que ele revela. Voltando, enquanto ele caminha, vai escurecendo, as luzes dos postes e das casas ficam acesas. Pouco depois, o carro atrás dele explode. Essa sequência indica 2 coisas. A volta do elemento fogo, dessa vez no carro, o que indica que ele não tem como fugir dos atos que ele praticou. E as luzes aqui ganham um sentido de inocência ou pureza. Eu sei que é meio estranho falar desses adjetivos quando se trata de The Weeknd, já que muitas das suas letras são meio pesadas. Inclusive essa aqui mesmo, que estamos tratando, fala de traição e uso de substâncias ilegais. Mas no contexto do clipe, é isso que ele indica antes da sua iniciação. Então, no momento em que ele entra na casa, ele canta: as colinas têm olhos, essas colinas têm olhos. Isso pode se referir às pessoas em comunidades fechadas que sabem sobre as vidas umas das outras e vigiam tudo à distância. No entanto, no contexto do vídeo, isso pode também se referir à elite monitorando seu povo, especialmente os recém-chegados, como é o caso de The Weeknd. Enquanto ele canta, ele passa por uma sala que é bastante iluminada, o que mantém um símbolo de pureza e inocência. Em seguida, ele passa por uma sala escura, com uma espécie de luminária com as luzes quase se apagando. Ele as observa enquanto passa por elas, exatamente como a sua alma que está se perdendo, até que, no último passo, as lâmpadas se apagam. Ou seja, toda aquela pureza foi perdida e então ele deve seguir em frente. Por isso, a cena seguinte, ele sobe os degraus de uma escada, lentamente, enfatizando a natureza ascendente da iniciação. E ele vai subindo até chegar num quarto completamente vermelho, que é simbolicamente a cor da iniciação e do sacrifício. E dentro do quarto vermelho, novamente vemos mais uma referência bíblica: o diabo segurando uma maçã e as 2 meninas do carro. Essa cena se refere à serpente retratada no livro de Gênesis, que leva Adão e Eva a morder a maçã proibida no Jardim do Éden. Embora a serpente seja geralmente associada com o diabo que convenceu os seres humanos a desobedecerem a Deus, os luciferianos entendem que ele que deu aos seres humanos o conhecimento. Exatamente o que eu falei lá no vídeo do último portal. Sobre as 2 moças que estão na cama, são as mesmas meninas que estavam no carro com The Weeknd. Mas fica a pergunta: como chegaram lá tão rápido? E como se recuperaram tão depressa a ponto de estarem com outras roupas? Na verdade, o que aconteceu foi que essas moças foram enviadas pelo maligno para causar o acidente e levar o The Weeknd para dentro da casa e lembrá-lo de que ele não tem volta depois do acordo selado. Em seguida, o vídeo termina e com isso termina toda a narrativa de The Weeknd sobre seu pacto. Para fechar, eu quero trazer mais 2 curiosidades. Algumas teorias afirmam que essa trilogia contaria com mais um clipe, sendo Often, tornando uma quadrilogia, e que cronologicamente se passaria entre as músicas I Can Feel My Face e Tell Your Friends, e que, diferente dos outros 3 clipes,
no qual vemos o diabo claramente, neste só vemos as mãos e uma silhueta masculina entrando com um daqueles carrinhos de hotel no quarto de The Weeknd, sendo que, em Often, só há mulheres no quarto do artista. E isso indicaria que ele está aproveitando os benefícios do pacto que ele fez. Comenta aí o que vocês acham dessa teoria aí. A segunda curiosidade é sobre o último clipe, e aí é a parte cinéfila de The Weeknd nos seus clipes. The Hills tem semelhança com o filme Cidade dos Sonhos, onde Diane Selwyn, que também sofre um acidente de carro, e caminha ferida até chegar à civilização. E bom pessoal, o vídeo é esse. Primeiro vídeo no canal que trata especificamente de clipes e música, e espero que vocês tenham gostado. Novamente peço que, se curtiram o conteúdo, deixem um gostei, e se ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal para mais vídeos. E é isso aí, valeu, até mais!